Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de 96, número 96, das evocações, capítulo 25, considerações gerais. Nesse vídeo agora nós vamos terminar as considerações gerais, depois nós vamos partir para o tema Espírito que podem ser evocados. Então a sequência aqui... As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida. Em si, querendo respostas categóricas, cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que tem por objetivo pô-los à prova. Olha só para você ver. Olha só para você ver. É sabido que os espíritos não gostam das, quer dizer, das perguntas que têm por objetivo pô-los à prova. É óbvio que nós temos que raciocinar a respeito desse item. Ou melhor, dessa questão também, como queira. Pode ter certeza, de que em determinado momento, em determinada casa espírita, não importa. Se você deparar com um trabalho de evocação de espíritos, como nessa condição aqui, e se você perceber que um espírito ali, manifestante, se ele não gostar das perguntas que você ali proferiu, com o objetivo de pô-los à prova, se ele não gostar, pode ter certeza, de que aquele espírito é um espírito charlatão, é um espírito mentiroso, é um espírito leviano. Se ele for um espírito leviano, charlatão, ele não vai gostar daquela pergunta. Porque ele pode dizer assim, mas você está duvidando do que eu estou dizendo? Que negócio é esse? Que falta de respeito é esse? Então você tem certeza já que aquilo ali não é um espírito verdadeiro. Um espírito bom, Agora, perante uma manifestação de um espírito, se você faz a pergunta com o objetivo de pô-lo à prova, ele sabe que você está fazendo aquela pergunta para o testá-lo. Pode ter certeza de que com maior educação, com maior gentileza, muito discretamente, ele vai conduzir a situação de uma forma que não pareça ser assim agressivo, porque os espíritos nobres, eles são, o termo mesmo nobre já diz tudo, mas eles têm paciência, eles são dóceis, eles são educados. Então eles percebem que você está proferindo uma pergunta para pô-los à prova. Só que ele não vai te repelir com palavrões. Educadamente, ele vai tentar te mostrar algum item condizente. Ele vai tentar. Agora, se você não entender, aí o problema já não é dele, o problema já é da pessoa.
não é mesmo? Os bons espíritos agem dessa forma, né? Então, é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. Olha só para você ver. Mas quando é que você é enganado nessas condições? Quando o espírito é um mistificador, é um charlatão. Porque é sabido também que o espírito, quando é verdadeiro, que o médium é verdadeiro, que a casa espírita é verdadeira, todo mundo sai satisfeito. Nenhum e nem outro engana ninguém ali na casa. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se melhor, será que se abstenha. Então, se receia explicar-se melhor, será que se abstenha. Então, é bem melhor. O espírito, se ele receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Então, pode, tanto da parte do espírito, ele abstenha, né? E também as pessoas também é melhor que as pessoas, né, se abstenham. Porque não há necessidade de passar por esse processo todo. Sequência. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações. Isso aqui é relativo, né? Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nestas condições. Então, olha só para você ver. Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações. Só com muita prudência. Eu, particularmente, por mais que aqui na questão 274, todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontre na escala espiritual, pode ser evocado. Todos podem. Mas é preciso saber o objetivo, a finalidade. Todos podem ser evocados, desde que o grupo encarnado, sério, desde que as perguntas condizentes, desde que os espíritos, aqueles evocados, queiram responder, estejam em condições de responder, porque como já dissemos lá no princípio desse capítulo, nem todos os espíritos que nós evocamos podem comparecer, porque alguns estão trancafiados nas regiões umbralinas. Outros estão trancafiados dentro dos túmulos, porque ainda não se libertaram dos restos mortais, devido ao perispírito no fator somatização. Porque muitas pessoas às vezes podem pensar assim, mas o meu ente querido, meu parente já desencarnou faz 20 anos. Tudo bem. Nesses 20 anos, 5 em 5 anos, nós já sepultamos mais 3 pessoas no túmulo onde o meu parente, que foi sepultado há 20 anos atrás, depois nós sepultamos mais 3 pessoas nesse túmulo. Esse meu parente ainda está lá preso nesse túmulo? Está. É a somatização do perispírito. O que as pessoas não sabem, que fique sabendo. Quantas pessoas
que desencarnam e que os coveiros, eles vão lá abrir o túmulo, né? Reabrir o túmulo ali para retirar os restos mortais de outros parentes, né? Então tá lá assim, só alguns ossinhos, algumas coisinhas, né? Um pedacinho do caixão, uma coisa assim. Eu adoro falar dessas coisas. Eu amo esse assunto. E as pessoas pegam e falam assim, mas que coisa, hein? As pessoas ali em volta do coveiro falam assim, nós não somos nada mesmo, né? Olha só o que sobra de uma pessoa. Mas mal sabe as pessoas que aquele espírito ali dentro do túmulo que foi aberto, esguelando, encontra-se lá depois de 10, 15, 20 anos. Esguelando. Me tirem daqui! Socorro! Me tirem daqui! Como ninguém está vendo, passa em branco. Daí a pouco, as pessoas chegam e introduzem o caixão do outro parente junto àquele caixão espiritual somatizado pelo perispírito daquele apegado à matéria física que lá ainda se encontra. Oxe, gente, ó, o baiano aqui, isso acontece demais. A Vera, se todo mundo pudesse ver esses acontecimentos, essas questões, pudesse ver isso, não é? Então, introduz um caixão físico e ele penetra, vou usar esse termo, esse caixão físico penetra, adentra aquele caixão somatizado ali dentro do túmulo. Um mistura com o outro. E o mais interessante é que aquele espírito que ainda preso ali, aquele túmulo há uns 15 anos mais ou menos, ele ainda tem que aguentar a decomposição daquele outro corpo que ali junto a ele encontra-se introduzido. Não é brincadeira não, gente. O negócio é muito sério, a gente não pode brincar com essas coisas, né? Convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram. Evocações das pessoas que as pediram. Então, como eu estava dizendo, parece que eu tinha esquecido, né? Mas não esqueci, não. Mas como eu estava dizendo, deixa eu ver esse som aqui, porque justamente agora esse som, ele parou, mas já resolvi. Aqui é tudo improvisado. Só não pode improvisar, em espiritismo não se improvisa nada, mas aqui a gente pode improvisar, porque é o esmiuçamento. Então, esses fatores todos que nós estamos explicando aqui, muitas vezes as pessoas ficam assim, mas meu Deus, será que isso é possível? Será que isso é possível? Isso é coisa muito séria. Então, eu particularmente, por mais que a doutrina dos espíritos diz que os espíritos podem ser evocados, mas dentro das análises que nós vamos fazer no próximo tema, que é espíritos que podem ser evocados, eu não concordo com evocação de espírito. Se alguém chega a mim e me pede para me evocar determinado espírito, eu não evoco. Agora, se a pessoa
quiser, eu posso muito bem orientá-la. Fala, em vez de você ficar preocupado com evocar espírito, por que você não passa a evocar almas? É muito mais fácil, não é? Então, convém igualmente que só com muita prudência se façam evocações na ausência das pessoas que as pediram. Então as pessoas fazem um pedido e o pessoal do centro mesmo vai lá e faz aquela evocação. Então, sendo mesmo preferível que não seja feita nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas. Nem sempre, isso é muito relativo. É uma pena, sabe, que nós não temos assim tanto tempo para poder esclarecer tantas coisas. Porque esse processo é relativo, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas. Será que realmente aquelas pessoas que solicitam uma evocação, elas estão aptas a analisar as respostas? Nem sempre. Nem sempre. É aquilo que nós já dissemos outras vezes. Se sentimos uma dificuldade imensa para entendermos as coisas materiais, imagine as coisas invisíveis. Se o que nós estamos vendo já é uma dificuldade imensa para nós entender, imagina as coisas invisíveis. A julgar da identidade, a provocar esclarecimentos se for oportuno e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito. Então, por exemplo, uma mãe chega numa casa espírita e pede ao presidente que evoque o espírito do filho dela. Pois bem, vamos por esse lado para ficar mais fácil. O presidente evoca e o espírito ali se manifesta. Então, que certeza o presidente da casa tem que realmente aquele espírito é o espírito do filho daquela senhora? Que certeza aquela senhora tem que aquele espírito comunicante é o filho, é o seu filho? Que certeza ela tem? A forma como ele me tratou. Mas nós já dissemos aqui em outros vídeos que em 100% das psicografias direcionadas às famílias, 60% das psicografias são enviadas pelos anjos guardiões, pelos guias espirituais, pelos espíritos amigos, pelos espíritos familiares, já que aquele solicitado na impossibilidade se encontra de enviar a mensagem. Mas só é enviado aquela mensagem àquela família devido ao mérito daquela família, o merecimento. É devido ao merecimento. E 40% são espíritos, realmente, os espíritos de fato. Aqueles entes queridos mesmos. Agora, nós não podemos esquecer também, como nós já esclarecemos, que esses espíritos, os anjos guardiões, os guias protetores, os espíritos familiares, os espíritos amigos, que passam-se pelo teu ente querido, eles conhecem, como já dissemos já em outros vídeos, eles conhecem muito mais o teu ente querido do que você mesmo que conviveu com o teu ente querido. Sabe por quê? Porque foram esses espíritos que programaram a reencarnação do teu ente querido. Então, se eles não tiverem conhecimento do teu ente querido, quem é mais que vai ter? Se eles é que programaram tudo. Mesmo as reencarnações compulsórias, existe a presença dos bons espíritos. Deus é Pai. Deus não desampara ninguém.
Agora, esse termo Deus é Pai é um conceito, mas a gente respeita, porque Deus, de fato, é um Pai, não é? É um consolo, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, de acordo com o nível que nós nos encontramos. Mas no dia que nós evoluirmos e chegarmos ao nível de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Deus não é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Que tudo isso não passa também de um conceito para satisfazer o nosso nível evolutivo. Porque além da inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus se encontra. Não é fácil. Quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consultas. Olha só. O médium, em suma, deve evitar tudo que possa transformá-lo em agente de consultas. O que aos olhos de muitas pessoas é sinônimo de ledor da buenas dichas. Eu costumo dizer sempre esse termo aqui, tá vendo? Tá aqui o termo buenas dichas aqui. Então são esses ledores de sorte por aí, esses pai de santo, né? Esses cartomantes, essas pessoas por aí que são médios deturpados, médios que se desviaram, né? São seres que estão na contramão dos desígnios das leis divinas, ajudando? Não. Eles estão cavando uma cratera na própria evolução deles. Porque ali eles estão servindo-se de instrumento das trevas, perdão do termo, para desgraçar a vida das outras pessoas, passando informações errôneas em troca de dinheiro. Mas nós não podemos nos esquecer também que esses que buscam, esses pai de santo e também esses ledores de sorte, esses que, né, esses buenas dichas, responde também, eles também estão cavando a própria cova, como se diz. Estão cavando a própria cova. Por quê? Porque é falta de aceitação, falta de paciência, falta de resignação, falta de humildade, excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, que leva as pessoas, em vez de acreditar na capacidade própria que possui, em vez de acreditar em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria Santíssima, na providência divina, em vez de acreditar nestes seres todos, colocam a vida dela na mão desses antagonistas, desses hipócritas, desses charlatões mistificadores, desses anticristos da erraticidade. E engraçado que não existe só o anticristo da erraticidade, existe os anticristo também reencarnados, atuando como médio dos espíritos das trevas que se encontram nas regiões umbralinas. É lamentável. É lamentável no século XXI, já praticamente com 165 anos de doutrina dos espíritos, né? No século XXI, 165 anos de doutrina dos espíritos, 165 anos de cristianismo redivivo, tem que dizer isso aqui. É lamentável. Mas pode ter certeza, de que enquanto vida física me for dado, eu não calo a minha boca. Só se quiserem parar os trabalhos, mas aí não é por minha conta. Quem para, quem continua
é muito maior que a gente imagina. Então, nós vamos agora para o próximo tema, que é espíritos que podem ser evocados, mas no próximo vídeo, no próximo dia.